Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje também está relacionado com a fisiologia humana e, e é sobre um assunto considerado um pouco árido, como diz meu pai, né? Um assunto relacionado com a biofísica, que é a eletrofisiologia. Nessa parte 1 eu vou falar sobre transmissão nervosa, dar uma introdução sobre transmissão nervosa, porque a transmissão nervosa, a geração e propagação dos impulsos nervosos, é baseada então nesses princípios de eletrofisiologia, pois são aí geradas pequenas correntes elétricas através da condutância da corrente de íons, que vão permitir então a, a, a geração e transmissão, propagação dos estímulos nervosos. Isso também é importante, né? A geração de correntes elétricas também é importante na contração muscular. Isso nós vamos falar em outras aulas, né? Qual é a importância, como é gerada e qual é a importância da geração e propagação de correntes elétricas no músculo para que haja a contração muscular. Então hoje vamos aqui tratar sobre a transmissão nervosa particularmente, então, porque os neurônios, né, os músculos, as fibras musculares também, mas os neurônios apresentam membranas que a gente chama de eletricamente excitáveis. Elas são capazes de modificar sua permeabilidade, permitindo a passagem, né, de rápidas correntes iônicas, né, de espécies eletricamente carregadas, espécies químicas eletricamente carregadas, que nós chamamos de íons, e isso é a base então do impulso nervoso, da propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso normalmente no neurônio ele é gerado por estímulos de outros neurônios, né, na região dendrítica do neurônio, né, no processo aqui, né, que sai do prolongamento, que sai diretamente do corpo celular, né, que nós chamamos de dendritos. Normalmente, então, o impulso nervoso é gerado localmente nas membranas dendríticas e se propaga em direção ao corpo celular, através da membrana, e se afasta, então, do corpo celular através da fibra nervosa, ou seja, do axônio. Então, o estímulo nervoso normalmente, via de regra, é gerado na região dendrítica e se propaga em direção ao axônio, de forma que o neurônio ele funciona como se fosse um fio condutor. O que faz que haja um estímulo elétrico nas membranas dos dendritos de um neurônio normalmente é um estímulo de um outro neurônio, né? E essa conexão entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão, né, do impulso nervoso de um neurônio para o outro, nós conhecemos como sinapse. Então a sinapse ela se dá normalmente entre as terminações axoniais de um neurônio pré-sináptico com os dendritos de um neurônio pós-sináptico. Essas sinapses, elas normalmente são mediadas por substâncias químicas que nós conhecemos como neurotransmissores. E o efeito desses neurotransmissores sobre a membrana dendrítica de um neurônio, ele pode ser um efeito excitatório eletricamente ou inibitório eletricamente. Portanto, se nós percebemos aqui, vamos pegar esse neurônio C aqui. Esse neurônio C, na sua região dendrítica, ele está sendo estimulado tanto pelo neurônio 1, né, com as terminações axoniais aqui do neurônio 1, como pelo neurônio 2. Né? Nós chamamos esses neurônios em verdinho aqui pré-sinápticos, porque vem antes da sinapse, e os amarelinhos aqui, ou laranjas, né, pós-sinápticos. Então ele está recebendo aferências, estímulos aqui de dois neurônios.
Esses dois neurônios eles poderiam ambos estar fazendo efeitos excitatórios sobre esse neurônio, tá? Ou um poderia estar fazendo um efeito excitatório e o outro inibitório. Portanto, se o fato desse neurônio gerar ou não correntes elétricas que vão se propagar ao longo dele, vai depender da somatória dos efeitos excitatórios e inibitórios que ele está recebendo naquele momento. Tá? Essa somatória ela é tanto espacial, ou seja, um número de sinapses excitatórias e inibitórias que ele está recebendo, como também temporal, se naquele momento, né, quem está prevalecendo, se são os estímulos excitatórios ou inibitórios. De fato, os estímulos excitatórios eles vão facilitar que haja a geração de correntes elétricas locais aqui nos detritos e que, portanto, vão se propagar através da membrana, indo em direção ao axônio. Por outro lado, os efeitos inibitórios irão manter esse neurônio, abre aspas, desligado, né, em repouso, inativo eletricamente, de forma que o estímulo elétrico não está se propagando do neurônio A para o neurônio B, né, ou do neurônio 2 ou 1 para o neurônio C. Tá, então, na sinapse nervosa, é o estímulo sináptico que normalmente vai iniciar essas correntes elétricas que vão se propagar pelo neurônio. Temos que chamar atenção, tá, que não só estímulos químicos geram correntes elétricas. Nós também podemos ter situações onde essas correntes elétricas são geradas espontaneamente em algumas membranas, como por exemplo no nódo sinoatrial, lá no marcapasso cardíaco, onde essas correntes elétricas são geradas espontaneamente, sem a necessidade de um estímulo externo, né? No caso aqui químico. E também em terminações nervosas que estão captando informações sensoriais, como na nossa retina, na nossa cóclea, né, no ouvido, na nossa pele, estímulos de dor, de frio, de calor, mecânicos, né? Então essas terminações nervosas são capazes de produzir estímulos elétricos, gerar estímulos elétricos, não por estimulação neuroquímica, né? Não por uma sinapse, mas sim por estímulos mecânicos, né? Como por exemplo o tato, né? Ou da vibração do som, estímulos eletromagnéticos, como é o caso ali das terminações nervosas da nossa retina, né? Ou estímulos de calor e frio, né? Físicos. Portanto, nesse tipo de terminação nervosa, as correntes elétricas elas estão sendo geradas por estímulos ambientais, mecânicos, físicos ou às vezes químicos. Mas aqui eu quero tratar da principal forma de iniciar então a geração de correntes elétricas dentro do sistema nervoso, isso também ocorre no músculo, que é por estimulação neuroquímica através de sinapses excitatórias. Então aqui nós podemos ver com mais detalhes o que seria uma sinapse, né? Aqui nós temos a terminação de um axônio, de um neurônio pré-sináptico, ou uma terminação pré-sináptica, e aqui a membrana de um dendrito, né, de um neurônio pós-sináptico que está recebendo estímulo. Essa estimulação, como eu disse, é química, né? Então depende da liberação ou da secreção de substâncias, né, que nós conhecemos como transmissores ou neurotransmissores. Essas substâncias normalmente estão acumuladas, reservadas em vesículas, né, numa região do terminal pré-sináptico, mais dilatada, né, nós chamamos de botão sináptico. E quando chega aqui a corrente elétrica através da membrana, existe um estímulo para a secreção, né, dessas vesículas, colocando seu conteúdo, externalizando, né, para o meio extracelular seu conteúdo, que na verdade são as moléculas do neurotransmissor. Essa pequena espaço aqui entre a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, nós conhecemos como espaço ou fenda sináptica, né, que está colocando a dimensão 200 a 300 angstroms, mostrando o quanto isso é pequeno, né? Então, à medida que chega a corrente elétrica aqui, ocorre então
um estímulo para a degranulação das vesículas, secretando o neurotransmissor que cai imediatamente aqui nesse pequeno restrito espaço extracelular e que vai se encaixar, vai se ligar, terá afinidades então com proteínas receptoras localizadas na membrana pós-sináptica. É essa interação então entre o neurotransmissor e o receptor que irá produzir um efeito, irá modular, portanto, o efeito na membrana desse neurônio pós-sináptico, que poderá ser excitatório ou inibitório. Né? De fato, se for excitatório, o que nós teremos é a geração de pequenas correntes locais que vão iniciar então uma nova propagação do estímulo elétrico para esse novo, então para esse neurônio pós-sináptico. Aqui de forma resumida, né, nós podemos estar mostrando as possibilidades de eventos que podem ocorrer numa transmissão sináptica. Então esse aqui seria o botão sináptico, ou seja, a terminação de um axônio de um neurônio pré-sináptico, e aqui a membrana, então, daquele neurônio que está recebendo o sinal, né, que irá ser excitado ou inibido, a geração de novas correntes, dependendo do tipo de transmissão, se será excitatória ou inibitória. Então, o neurotransmissor ele pode ser produzido lá no corpo celular e translocado aqui para o botão sináptico, em alguns casos. Outros casos ele pode ser sintetizado no próprio botão sináptico, daí depende do neurotransmissor que nós estamos falando. Existem centenas de neurotransmissores, parte deles excitatórios, parte deles inibitórios. Esse neurotransmissor então é estocado em vesículas secretórias, e quando há o sinal elétrico percorrendo a membrana aqui, né, e observe que esse neurônio aqui ele teve que ser estimulado lá nos seus dendritos de forma excitatória, né, para que se gerasse correntes elétricas que percorressem a membrana e promovesse então como produto disso uma secreção do neurotransmissor. Então o neurotransmissor é liberado e ele vai se encaixar ao receptor, um receptor específico. O efeito então sobre esse receptor será aumentar ou diminuir a condutância de um determinado íon, aumentar ou diminuir a permeabilidade de um determinado íon. Dependendo que íon for aumentado ou diminuído a permeabilidade, nós teremos um efeito excitatório ou inibitório. Tá? Então isso é uma coisa que nós discutiremos ao longo das próximas partes aí das nossas aulas de eletrofisiologia. De fato, então, nós podemos resumir que o efeito excitatório ou inibitório irá depender de que tipo de íon, né, a estimulação do receptor irá afetar. E de fato são basicamente 3 íons aqui associados, 4 íons associados, né, que vão mexer a permeabilidade, ou é o sódio, ou é o potássio, ou é o cálcio, ou é o cloreto. Então é basicamente esses 4, nós não temos aí grandes variações em relação a isso. O que ocorre com esse neurotransmissor? Claro, ele pode se difundir para fora da fenda sináptica, né, para o meio intersticial, e ser degradado por enzimas extracelulares. Ele pode ser, daí também depende muito do neurotransmissor, né? Por exemplo, a acetilcolina é degradado fora, no meio extracelular, né? Já a noradrenalina, por exemplo, é recaptada de volta, né, para o botão pré-sináptico. Então existe aqui um sistema de transporte na membrana pré-sináptica que traz de volta aqui o neurotransmissor a fim que ele possa ser ou reestocado, guardado novamente para nova secreção, uma forma de economia, né, das moléculas neurotransmissoras, ou pode ocorrer o metabolismo dele intracelularmente. Muito bem. Em resumo, então, na transmissão
mediada por neurotransmissor ou neuroquímica, né? Um neurônio pré-sináptico libera um neurotransmissor que fará um efeito sobre a membrana pós-sináptica. Tá? Essa membrana pós-sináptica, né, ela vai alterar sua permeabilidade iônica, produzindo um efeito excitatório ou um efeito inibitório. O efeito excitatório nós chamamos de potencial excitatório pós-sináptico. O efeito inibitório nós chamaremos de potencial inibitório pós-sináptico. Devo chamar a atenção que esses PEPs ou PIPs aqui, eles não são ainda as correntes que irão se propagar ao longo da membrana pós-sináptica. Eles são os sinais que vão iniciar ou manter inibida essas correntes. Então, as células que podem ser perturbadas por um PEPs ou PIPs, de fato, a célula efetora ou vai ser outro neurônio, né, ou vai ser uma fibra muscular. Então, são células que são capazes, que têm membranas eletricamente excitáveis. Tá? O efeito excitatório em um neurônio, né, se for suficientemente forte para iniciar correntes elétricas que vão se correntes elétricas que nós chamamos de potenciais de ação, que vamos discutir na próxima parte. Então, se for um neurônio, né, e receber potenciais excitatórios suficientemente fortes para gerar essas correntes que nós chamamos de potenciais de ação, o impulso será propagado. Então, o impulso será propagado do neurônio A para o neurônio B. Esse neurônio B, pós-sináptico, irá então levar à frente a condução nervosa. No caso de uma fibra muscular, né, se o estímulo excitatório for suficientemente alto para gerar potenciais de ação na fibra muscular, então nós teremos a contração muscular. No caso de um PIPs, né, se o efeito inibitório for suficientemente alto para não deixar que se gerem essas correntes locais que nós chamamos de potencial de ação, o neurônio se manterá em repouso e inativamente elétrico, de forma inativada eletricamente, mantendo, então, não propagando a estimulação dali para frente. Já a fibra muscular se mantém em repouso, apesar que nós temos que chamar a atenção que para a fibra muscular, né, na fibra muscular esquelética, nós não temos efeitos inibitórios, apenas efeitos excitatórios. Então, o relaxamento da fibra muscular esquelética depende da ausência de efeitos excitatórios. Nós não temos aqui os efeitos inibitórios para manter essa fibra inativa eletricamente, né? Então, à medida que os efeitos excitatórios na fibra muscular esquelética são suficientemente fortes para iniciar o que nós chamamos de potenciais de ação, né, que são as correntes locais elétricas que irão se propagar ao longo da membrana, então isso vai produzir contração muscular. E à medida que não há estímulos excitatórios ou os estímulos excitatórios não são suficientemente fortes, então a fibra muscular esquelética ela se mantém relaxada. Né? No coração nós temos uma modulação inibitória, né, e no músculo liso nós também temos modulação inibitória como excitatória. Então, era isso aqui nessa parte de transmissão nervosa, né? Na parte 2, então, eu quero efetivamente discutir como ocorrem os potenciais de ação, né, a partir de estímulos excitatórios que permitam, então, que a membrana gere essas pequenas correntes locais que vão se propagar ao longo da membrana e que nós chamamos de potencial de ação. Então era isso por hoje. Até essa próxima aula 2. Um abraço.